Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Obrigado por terem reservado um tempo para a gente falar um pouco sobre práticas colaborativas. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho dessa questão de colaboração, de trabalho entre equipes, de como perceber que inovação e colaboração necessariamente andam juntos. Não dá para a gente ter uma sem a outra. Mas no final do dia, a gente vai ver que a ferramenta é a parte mais fácil, tá? É a gente querer usar, é a gente querer colaborar, que vai fazer a diferença de verdade. Então, você consegue ter um documento na nuvem que 8, 10, 20, 300 pessoas podem editar ao mesmo tempo e vendo o que as outras pessoas estão editando. Então, você começa a ter um trabalho realmente complementar. Você sabe o que as pessoas estão fazendo, você ajuda, você refaz, você complementa, né? Não é uma coisa de cada pessoa trabalhando na sua mesa e depois junta tudo, que é o mais comum que a gente via antigamente. A ideia agora é realmente colaborar. E a tecnologia é só um alavancador para isso, um facilitador. Trouxe uma frase aqui, quem é nerd que nem eu, né, conhece o diretor de Lost, o J.J. Abrams, ele disse que tecnologia é fonte de inspiração no processo criativo. Não ter mais limitações tecnológicas ou de custo abre um horizonte criativo único. E é uma grande verdade, né? Antigamente, tinha todo aquele trabalho, quando você tinha uma boa ideia, você tinha que mandar para a área de TI. A área de TI colocava na fila, porque todo mundo tinha boas ideias ao mesmo tempo, né? Não dá para fazer tudo, e demorava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, esse controle está descentralizado. A gente consegue realmente pensar fora da caixa e fazer. Com ferramentas descentralizadas, como as do Google Apps, dá para a gente pirar no trabalho que vai fazer efetivamente colaborativo, interativo, troca com outras pessoas e outras áreas, e isso funcionar de verdade. Tá? Primeiro, contra-exemplos. Tá? O que acontece quando você tem uma ideia genial, mas não troca isso, né? Não contribui, não colabora, não cresce isso através de outras pessoas? Vem produtos que são geniais, só que não servem para ninguém. Ninguém deve ter conhecido, até porque deu errado, né? O Apple Newton, que era o primeiro PDA da história, né? Um primeiro assistente digital, muito antes do Palm. Só que tinha tudo. Tinha identificação de leitura, tinha tela touch, tinha um monte de coisa que hoje em dia faria muito sentido. Só que na época não funcionou. Por quê? Porque as pessoas não queriam aquilo, né? Faltava trocar, faltava conversar. E, diga-se de passagem, quase foi a falência na época a empresa. Né? A Sony também teve uma ideia super legal. Vamos fazer uma fita de alta qualidade. É quase uma alta definição que tem hoje. Né? Aí criou o Betacam. Também foi para o buraco, porque as pessoas não precisavam daquilo, elas não foram consultadas, ninguém perguntou para outros. Né? E mais um exemplo da Apple, né, que hoje a maior empresa do mundo, está valendo hoje que eles bateram um novo recorde, agora vale 770 bilhões de dólares, né? Eu não consigo nem imaginar o que é isso, ainda mais de uma empresa só. Mas esse aqui foi o primeiro Macintosh, o primeiro computador gráfico da história. Fazia tudo que os computadores fazem hoje. E o Steve Jobs foi demitido da Apple por causa desse computador. Por quê? Porque, bem típico do Steve Jobs lá do início, né, não tinha troca. Era só uma grande ideia que ia para frente. Só que a gente tem os outros exemplos. Vocês sabem como é que começou o post-it? Da onde surgiu aquele simples papelzinho com goma, né, que todo mundo usa, todo mundo tem espalhado no computador e nunca consegue olhar tudo, né? Alguém sabe como é que ele surgiu? Ele começou de um erro, ele começou do acaso. Quer dizer, não foi acaso exatamente. Tinha um engenheiro lá da 3M que estava trabalhando num projeto de supercola, uma super bonder da vida, e fez uma cola que soltava fácil. Foi exatamente o oposto do que ele queria. Mas pesquisa e desenvolvimento é isso, né? Tentativa e erro. Só que, em vez dele simplesmente jogar fora e ficar zangado com o trabalho, ele guardou a fórmula daquela cola, arquivou e continuou. E chegou na supercola que ele queria. 3 anos depois, ele tomando café lá na 3M, um outro engenheiro comentou com ele, cara, eu estou tentando alguma ideia assim que consiga botar o papel na parede sem, quando a gente puxar, tirar a tinta. Porque, eu não sei se vocês lembram, antigamente isso era bem comum, né? Você colava com durex e arrancava um pedaço da parede junto. Então, ele queria algo que resolvesse isso. E aí, o que aconteceu? Aquele primeiro engenheiro foi lá e falou, eu tenho a fórmula que já faz isso. E contribuiu. Então, ali sim, foi um trabalho colaborativo.
muita coisa que para a gente é um erro, é uma falha, é um fracasso no projeto, pode resolver a necessidade de outra pessoa. É só uma questão de você conversar, é só uma questão de você trocar, é só uma questão de você estar aberto e trocar ideias, né? Conhecimento é uma coisa que só tem valor quando a gente compartilha, quando a gente bota para fora. Então, o caso do post-it, para mim, é um ótimo exemplo. E gerou 1 milhão de produtos depois, né? Além dos papeizinhos tradicionais, você tem a caneta com post-it, você tem bloquinho de post-it, você tem dispenser de post-it, você tem uma infinidade de coisas hoje só porque 2 ideias se juntaram, porque 2 pessoas colaboraram. E também, para não ficar só falando mal da empresa da maçã, né? Obviamente, depois ela fez muita coisa legal. Por quê que essas coisas legais foram feitas? O que aconteceu? A empresa começou a trabalhar junto. Alguém tem algum palpite de quando isso começou a dar certo? O que funcionou lá na Apple? Quando foi o primeiro produto assim, de sucesso que vocês lembram da Apple? Qual? O iPod? Exatamente. Por que o iPod fez sucesso? Porque, bem ou mal, antes você tinha tocador de MP3, né? A própria Microsoft tinha lançado antes, ninguém deve ter nunca visto, né? Eu não vi, eu só conheço de foto, o Zune, que era um iPod feio, tá? Vamos resumir assim. Mas não foi só a beleza do iPod, que o primeiro também não era muito bonito, né? O que deu certo? Alguém tem algum palpite por que o iPod funcionou e os outros não? Colaboração, isso aí, ó, o pessoal tá ligado. Por quê? Né? Porque eles perceberam que tinha que integrar todas as áreas da empresa. Então não ficou mais só aquela área que fazia o computador, como o caso do Macintosh. Eles pegaram a área que fez o iPod, juntou com a área de software para fazer o iTunes, que facilitava a vida na época, isso fazia diferença. Depois juntou com a área de negócios para ter venda de cartão, crédito, presente de música, facilitar realmente a vida. Depois juntou com a área de telefone, que o iTunes foi para dentro do telefone, e eles acabaram conseguindo colaborar. A empresa hoje ela é o que é, porque todos os produtos se falam, porque as áreas se conversam. É o oposto do que era da primeira vez que o Steve Jobs passou lá na Apple, né? Então, a colaboração foi o que fez a diferença de uma empresa no vermelho, que chegou a pedir concordato, para a maior empresa do mundo hoje. E esse exemplo a gente pode levar para tudo, tá? Não é só para ganhar dinheiro, mas para você fazer qualquer coisa que funcione, que perdure, que gere valor para a sociedade, tem que ter essa integração. A gente não pode achar que só a minha área vai resolver, vai tocar um projeto sozinho, tá? Um modelo que eu gosto muito e que o Instituto adotou também é o do Design Think, tá? Ele, resumindo muito, é um modelo que Stanford estudou para inovação, para provocar a desenvolvimento de produtos, criação de projetos com valor, né, e tudo mais. Ele é um modelo simples que tem 5 passos. 1 é usar a empatia. 2, idealizar o projeto, e nessa fase, estou pulando um porque depois eu vou voltar a ele, tá? Na fase de idealizar, já tem que envolver muitas pessoas, já tem que ser uma ideia coletiva, algo maior. 3º, definir o produto, né, especificar mesmo. 4º, prototipar, que é a fase muito legal. Isso aqui é rápido, tá? A ideia desse processo é acontecer rápido, para você não perder muito tempo definindo e, no final, não ser uma coisa útil. Por isso que tem o protótipo. A gente vai testar, a gente vai arriscar, a gente vai fazer um projeto menorzinho, um pocket show, para ver se aquele show funciona, se aquilo vai ser legal. E 5º e último, testar de verdade, né? Botar esse protótipo em prática. Mas hoje eu queria focar na empatia, no primeiro passo, porque eu acho que empatia tem tudo a ver com colaboração e com inovação, né? Que está no processo da inovação. O que é a empatia? O que significa a gente ter empatia? Se identificar com a outra pessoa, né? Se colocar no lugar da outra pessoa, ver o mundo com os olhos da outra pessoa. Exatamente isso. A inovação é errar o tempo todo até, eventualmente, parar de errar, sabe? Nada surge pronto, né? A gente tem que ir descobrindo. E é muito legal essa questão da empatia. Quanto mais você se envolve, mais você vê que a outra pessoa pensa diferente, que a outra pessoa tem necessidades diferentes. E aí a gente percebe
que não é só uma questão da linguagem, que saiu da fala para os sinais, mas tem um pensamento diferente. E isso envolve em mudar tudo, né? Quando a gente realmente pratica a empatia, a gente tem que mudar a forma de trabalhar. E isso é o mais legal, né? Essa descoberta é muito bacana. É legal ouvir que todo mundo da equipe quer participar, né? Todo mundo quer pegar no mês seguinte para ter essa chance de conhecer mais, de abrir os horizontes, né? Então, esse exemplo é fantástico para a empatia. Trouxe alguns exemplos agora de como o mercado de arte, né, de exposição, de galerias, etc., estão usando a interatividade com o público-alvo. Como é que os espectadores deixam de ser espectadores para serem realmente colaboradores da arte, né? Tem N maneiras diferentes que a gente podia citar aqui. Eu trouxe algumas que têm um pouco a ver com tecnologia também, né? Já que aqui a gente está falando de como usar a tecnologia para colaboração. A primeira que eu acho muito legal é que muitas galerias, muitos museus estão agora fazendo réplicas das obras de arte em 3D, né? Com a impressora 3D ficou muito mais fácil, rápido e barato. Então, por exemplo, o Smithsonian, lá nos Estados Unidos, tem máscaras presidenciais, que todo presidente americano faz um molde de cera em cima do rosto e guarda as máscaras lá. Obviamente, você não pode tocar nessas máscaras de cera, senão vai destruir rapidamente, né? Mas como eles perceberam que o público-alvo quer sempre fazer parte, quer sempre experienciar de uma forma diferente, agora eles têm réplicas que as pessoas podem tocar, moldar, brincar, mexer, né? Outros museus deixam você escolher qualquer escultura para fazer uma réplica e você sentir como é que é, né? Isso é tecnologia simples, tornando isso viável, né? Eu, por sinal, acho isso incrível, porque eu sou super sinestésico. Quando eu fui na exposição de Rembrandt, eu fiquei tenso de não poder encostar, porque era tão real aquilo, né, que eu queria botar a mão. Então, agora já tem essa possibilidade. Outro uso legal da tecnologia é a questão da realidade aumentada, né? Você fornecer mais informação para as pessoas através de tablet, através de celular, através de qualquer dispositivo que a pessoa tenha em mãos. E isso é muito legal, porque dá uma certa autonomia, uma certa liberdade para a pessoa de escolher a obra que ela quer aprofundar mais, o que ela quer mais detalhes, e até usar o próprio dispositivo. Embora muitos museus estejam emprestando tablets também para a pessoa, né? Mas por que não dar esse aplicativo para a pessoa usar o próprio celular? Né? Se a gente parar para pensar, hoje o mobile é a única coisa realmente inclusiva, né? Que todo mundo tem, todas as classes sociais. Então, por que não valorizar isso para a pessoa? Outra linha que eu acho muito bacana, e esse é o meu estilo, né? Então eu gosto muito, é a pessoa realmente fazer parte da obra, né? Então, aqui tem alguns exemplos onde eles usam a imagem do espectador dentro da obra de arte. Eles brincam com a pessoa reproduzindo uma obra. Eles convidam os visitantes a reproduzirem aquela escultura, a fazerem, de alguma forma, uma expressão pessoal daquela obra de arte. E isso faz parte da exposição, isso passa a fazer parte da obra, né? Não é mais uma obra acabada que você vai visitar, é uma obra que você vai construir junto. E claro, fato é, essa é a nova audiência, esses são os novos espectadores que a gente tem para tudo que a gente produz. Então, tem que levar isso em consideração. A colaboração, além de ser entre nós do Instituto, tem que ser também com o público, com os espectadores, né? Cada vez mais eles vão querer escolher a próxima exposição, eles vão querer definir o tema do próximo show, eles vão querer participar na seleção do setlist de um determinado músico, né? E durante o próprio show, como a gente viu no cinema, eles vão querer interagir, seja com obra de arte, seja com o que for, né? Também dentro da própria casa deles, né? Por que não a gente ter a coleção toda online para as pessoas poderem interagir com o que não está exposto nesse momento, ou ter mais informação do que está exposto que eles viram na galeria, né? Esse exemplo aqui é muito legal porque, além de ter a peça, né, a obra de arte, tem até o áudio daqueles pontos eletrônicos que eles dão lá no MoMA. Então, na sua casa, você consegue ter o clima de como se você estivesse dentro do museu. Enquanto você vê as informações, tem o locutor contando a história, né? É tudo derrubar paredes, derrubar limites. E, claro, não precisa ir longe, como eu falei antes, a gente mesmo tem essa exposição itinerante, né? A arte cibernética
é o reflexo disso. É interagir com o público durante a experiência com a obra, né? A obra não está completa. Você vai se movendo, a escada move junto. A projeção da própria obra inclui o corpo da pessoa. Tudo isso são formas de você interagir, né, com tecnologia. As partes do corpo, que a pessoa escaneia o próprio corpo, e isso vira a arte, isso vira a projeção, né? Tudo isso são exemplos de como a gente pode e deve usar a tecnologia para transcender esse processo de colaboração, né? Envolver todos os públicos, envolver todos os interessados num determinado trabalho. Outro aspecto importante quando a gente fala de colaboração é o espaço, né? A gente proporcionar oportunidades das pessoas trocarem, das pessoas interagirem, das pessoas se falarem. E embora agora esteja na moda ambientes coloridos com jogos, não precisa ser só o jogo, né? O que importa ali é realmente as pessoas, porque também não adianta, como nessa foto, o cara jogar sinuca sozinho, né? Isso não é colaboração, né? Isso é triste, o cara precisa de um amigo. Mas o importante é a gente ter lugares para as pessoas se integrarem, mas parte das pessoas, elas têm que se integrar, elas têm que estar dispostas a interagir. Um exemplo muito legal disso é o novo prédio da Pixar, os estúdios de animação, né? Ele chama Steve Jobs Building, né, o prédio do Steve Jobs, em homenagem ao ex-CEO deles. E principalmente, não só porque o cara botou dinheiro, etc., mas principalmente porque isso foi uma ideia que veio dele. Até então, lá na Pixar, você tinha diversos prédios e cada um tinha uma equipe. Tinha o prédio dos engenheiros, o prédio dos animadores, o prédio da galera de TI, e logo as pessoas não se falavam. E a ideia do Steve foi derrubar isso, literalmente derrubar paredes. Então ele idealizou esse prédio, onde todo mundo fica no mesmo prédio, claro que sendo da Pixar é divertido, né? Tem os personagens espalhados, mas o mais importante é que ele tem um grande vão central livre, onde todos os escritórios, todas as salas, todas as pessoas conseguem ver essa área comum o tempo todo. Para quê? Para elas se sentirem convidadas a irem lá. E toda a parte de serviço fica lá. Sofá para ter reunião é nesse vão central. A cafeteria, o refeitório, tudo é nesse espaço. E não tem mais cafezinho nos andares. Por quê? Porque a ideia é provocar as pessoas se encontrarem, é ter os encontros casuais, é ter a troca de ideia, que vai surgir uma grande ideia disso, né? Duas pessoas que não se falam normalmente, mas que se falarem vão encontrar a próxima grande ideia. Essa é a ideia. Isso é colaboração, né? Então começa com a gente, começa com a nossa vontade de trocar, de interagir, de contribuir. Na parte de educação, isso está como um processo muito forte também. A gente está derrubando as paredes, né? É o movimento que é o chamado a queda da Torre de Marfim, né? Que as faculdades tradicionais tinham aquela torre de marfim bonita, né? Só o professor que podia falar, aluno não tinha muita voz, e hoje em dia, graças a Deus, isso está mudando. Indo até os exemplos mais radicais, né? Como os MOOCs, o Khan Academy, o Coursera, o Veduca, que são espaços onde pessoas do mundo inteiro interagem sobre um mesmo tema. E isso é que é o mais valioso, né? O curso que está lá é legal, acho bacana distribuir, disseminar, ter acesso à informação. Mas o que eu acho mais legal é você conseguir unir pessoas que não iam se unir normalmente, né? Porque estão em lugares diferentes do mundo, porque estão em momentos diferentes, porque têm idades diferentes, porque têm vergonha, não consegue falar em público, mas pelo computador fica mais fácil, né? Então, isso é colaboração, né? No caso do Veduca, tem inclusive várias instituições brasileiras, né? Tem a USP, o UNB, o Unicamp, o Unicinos, e é muito legal estar distribuindo esse conhecimento, tá? Tornando isso mais amplo para as ideias poderem se casar, né? Você sempre precisa de um tema para as ideias se falarem, para ter contribuição. Mas também tem o outro lado, que eu acho incrível. Tem muitas escolas, aqui no Brasil inclusive, que estão usando essa filosofia, né, esse pensar, para derrubar paredes. Então, aqui é um exemplo de uma escola onde tem vários alunos de várias idades, como vocês podem perceber, logo várias séries, que usam uma mesma sala de aula. Não tem mais a parede das salas. Para quê? Né? Qual é o objetivo disso? É eles trocarem,
é ter efetiva colaboração entre eles. É um aluno mais velho poder ajudar o mais novo com a lição. É duas pessoas construírem juntos um conhecimento, né? A ideia é que o professor não seja mais esse exemplo de conhecimento, né, que transmite uma verdade pronta. Ele é apenas um facilitador para as pessoas, em colaboração, chegarem numa conclusão. O exemplo talvez mais antigo disso é a Escola da Ponte, que fica lá em Portugal, que teve essa ideia, derrubou as paredes e virou exemplo. Mas aqui no Brasil já tem 30 escolas funcionando assim. Aqui em São Paulo tem uma no Butantã, lá no Rio tem uma na Rocinha, que são exemplos disso. E aí tudo funciona colaborativo, sabe? E o legal é que a ideia vem das próprias crianças. Elas, em algum momento, uma das crianças levanta uma dúvida, sabe? Ah, por que que teve, sei lá, por que que teve a Guerra do Golfo? E aí as crianças que têm interesse nisso se reúnem, um grupo ali de 6, dá 10 crianças, e vamos pesquisar. Aí o professor é só um facilitador para organizar. Ó, vocês têm 2 semanas para pesquisar esse tema e ver o que vocês chegam. Aí elas acessam a enciclopédia, acessam a internet, perguntam, trocam ideia. E o mais legal é que nesse processo, nessa coisa de buscar a informação da Guerra do Golfo, sem perceber, elas vão aprendendo um monte de coisa. Além de história, que é a coisa mais óbvia aí, né, e geografia, ela acaba aprendendo inglês, porque ela precisa de conteúdos em sites americanos, né? Então começa a aprender. Tem um depoimento de um professor que eu acho muito legal, que ele fala, nesse exemplo da Guerra do Golfo, que no final de uma semana, uma das crianças de 6 anos, eu acho, chega para ele e fala, professor, você já percebeu que em inglês bad, malvado, né, é com B, igualzinho o nome do Bin Laden e do Bush, né? Quer conhecimento mais rico que isso, né? E as crianças descobriram sozinhas. Isso é muito legal. Você não ser mais escravo do que um livro de história apresenta, né? Porque a gente sabe que livro de história apresenta só o lado do vencedor, né? Então o Bush ia ser um cara legal, mas vai discutir com a percepção da criança, né? Isso dá para sair para todas as áreas, não só no colégio, não só com crianças, né? Ver que um outro time está fazendo uma pesquisa parecida e poder trocar informações, né? Um exemplo disso em espaço físico, também tem vários em São Paulo, tá? É o Lab 89, que é um espaço de coworking realmente colaborativo, tá? Esse cara aí foi o financiador, né? Ele teve a ideia, o sonho, e aí alugou a casa lá na Laboriosa 89, que é um coworking que fica simplesmente aberto o tempo todo, e o que eu acho mais legal é que tem a chave da porta pendurada do lado da porta, com um bilhetinho apenas, se quiser me levar para fazer uma cópia, só não esqueça de trazer de volta. Então todo mundo pode ter uma chave daquela casa. Não é restrito a ninguém, né? E a ideia ali é ser um espaço que possibilite pequenos empreendedores começar um negócio, né? Ter um lugar para trabalhar. Só que o que eu acho mais rico, e é o motivo de eu frequentar bastante lá, é que você acaba acidentalmente trocando ideias. Isso é muito legal. A quantidade de vezes que eu já vi enquanto eu estava lá trabalhando, quieto na minha, 2 pessoas se encontrarem acidentalmente, sabe? De uma tá trabalhando também quieta, de repente a outra comenta com uma terceira pessoa, ah, estou fazendo tal projeto. E aí a primeira pessoa falar, nossa, jura, eu estou fazendo uma coisa parecida, será que a gente não pode trabalhar junto? E normalmente pode, sabe? É incrível como só essa questão da proximidade física, da troca de lugares o tempo todo, já gera colaboração, já gera interação entre as pessoas. Poderia dar vários exemplos, sabe, de casos realmente que eu vi lá acontecer assim. De repente, uma vez eu estava em reunião com uma mentorada minha e essa minha mentorada fez cinema, mas não gosta de trabalhar comercialmente com a coisa. O lance dela é projetos mesmo culturais. Aí a gente estava conversando sobre isso, de repente a pessoa que estava do lado falou, nossa, eu estou com um projeto educacional que a gente vai visitar umas escolas ao redor do Brasil e precisava de alguém para fazer a filmagem, você não topa não? E, resumo da ópera, ela ficou 3 meses viajando o Brasil, fazendo o projeto, de algo que surgiu assim, colaborativamente, do nada, sabe? Isso é rico. E a gente tem que provocar isso, sabe? Isso não acontece acidentalmente. Você tem realmente que trocar de lugar. Você tem realmente que interagir com as outras áreas. Você tem realmente que ter um tempo para tomar um café
com alguém de outro departamento para poder acontecer essa possibilidade, né? Lá eles têm a agenda colaborativa das salas de reunião, dos espaços dentro desse coworking. E não tem ninguém vigiando as salas, não tem ninguém controlando isso. Cada pessoa pode entrar lá no Google Agenda e reservar um espaço. Aqui por cores, né? A gente tem o espaço da copa, do coworking, da garagem, do lounge, do jardim, da recepção ou do salão. E aí você vai lá e bloqueia um horário. De 10 até meio-dia vai ter o evento conectando pontos no salão, né? Mas se eu quiser usar a garagem nesse momento, eu posso, porque está disponível. É só entrar lá e bloquear aquele espaço. Imagina isso dentro do nosso dia a dia também. Além de sala de reunião, que já seria um bom começo, né? Por que não, em vez de ficar trocando e-mail com 8 pessoas, vocês podem no horário tal, aí 2 não podem, aí sugere, então vamos tentar outro horário, aí outros 2 não podem, então vamos tentar... Resumo da ópera, 40 e-mails durante o dia só para você marcar uma reunião, né? Para uma reunião de 50 minutos você levou 2 horas de trabalho. Não faz muito sentido, na minha visão. Por que não ter uma agenda colaborativa de todos os funcionários onde você consegue ver o horário que cada um está livre, né? E aí achar uma interseção legal. São ideias que podem ajudar. E a ferramenta já está disponível. Outra coisa que surgiu de lá, que eu achei muito legal, é que aquele senhor que eu mostrei antes, ele tem um gasto mensal lá de 20 mil reais, né? Que ele bota porque ele acredita na coisa. E aí isso volta, em parte, pelo uso do espaço, a pessoa faz uma contribuição que ela achar justa, tá? Não tem preço fixo. Só que aí surgiu uma ideia, por que não fazer um esquema colaborativo, só que diferente do Catarse, né, que é um projeto, é uma ideia, é um momento, né, é pontual. Eles criaram um site parecido com o Catarse que chama Unlock, que ali a ideia é você desbloquear projetos. No caso do Lab, por exemplo, a ideia é 1.000 pessoas colaborando com 20 reais por mês, ninguém mais precisa pagar. Você pode ir de graça, usar o espaço e não deixar contribuição. Hoje está em 8.444 já arrecadados por mês. Quase metade do custo, já é um bom começo, né? Quem sabe chega nos 20 mil. E começou só para o Laboriosa, mas hoje, se você entra no Unlock, tem mais de 30 projetos legais sobre isso, sabe? Muitos de arte, muitos de galeria, que viram a ideia do Unlock e falaram, porra, super legal, não quero mais cobrar ingresso. Se eu conseguir tantas pessoas contribuindo com 10 reais por mês, eu abro a porta da galeria para todo mundo ter acesso à cultura, né? Tem o site do Believe também, quem não conhece eu acho muito legal, eu recomendo, não vou entrar em detalhes, mas ele tem um conceito muito legal de colaboração, que é a troca de tempo, a troca de serviços, né? Ele é mais do que uma colaboração monetária, como muitos que a gente conhece do Catarse e companhia. O legal dele é que você troca tempo, você troca experiência. Então, quando você entra lá, você faz o seu cadastro, coloca o que você sabe fazer, o que você poderia ensinar para alguém, e aí as pessoas que têm interesse naquilo vão lá e te pedem. Eu queria ter, no caso desse cara aí, 1 hora de aula de violão. Legal, esse cara ganha um crédito de 1 hora dentro do Believe. E aí depois ele pode procurar uma outra pessoa que, sei lá, dá aula de inglês. E aí ele pede 1 hora de aula de inglês. E por aí vai. É uma colaboração em rede, né? Porque muitas vezes eu sei tocar violão, quero aprender inglês, mas não necessariamente quem quer ensinar inglês quer aprender violão, né? Então é uma maneira de você trocar em rede, uma maneira de você repassar isso para frente.